Para entender o que torna o Solana tão impressionante, precisamos voltar ao início, onde tudo começou. A história do Solana é, na verdade, a história de um homem, Anatoly Akhvenko. Anatoly não é apenas mais um nome no espaço das criptomoedas. Ele é uma mente brilhante que passou uma década na Qualcomm, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Foi lá que ele acumulou o conhecimento necessário para enfrentar um desafio que muitos consideram impossível. Mas o que realmente desencadeou a criação do Solana foi algo tão simples quanto uma praia. Sim, você ouviu certo. Anatoly batizou sua criação em homenagem a Solana Beach, um lugar que ele valorizava profundamente. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas revela algo crucial sobre a essência do Solana, uma combinação única de paixão e inovação tecnológica. Quando Anatoly decidiu criar o Solana, ele não estava apenas tentando construir mais uma blockchain. Ele estava focado em resolver os maiores problemas que outras blockchains enfrentavam, como velocidade, escalabilidade e custo. E é exatamente isso que o Solana representa. Uma revolução, não apenas em termos de tecnologia, mas em como enxergamos as possibilidades do blockchain. A visão de Anatoly era clara desde o começo: criar uma rede que pudesse fazer mais, muito mais, com menos. E essa visão, guiada pela simplicidade de uma praia que ele tanto amava, resultou em uma das blockchains mais promissoras da atualidade. Solana não é apenas um nome, é o reflexo de uma ambição que nasceu da combinação perfeita entre conhecimento técnico e uma visão inspiradora. Agora que entendemos as raízes do Solana, é hora de explorar o que realmente o diferencia: seu desempenho impressionante. A primeira coisa que você precisa saber é que Solana não é apenas rápida. Ela é absurdamente rápida. Estamos falando de um tempo de bloco de 400 milissegundos. Para colocar isso em perspectiva, o Ethereum leva cerca de 10 segundos para processar um bloco, enquanto o Bitcoin precisa de 10 minutos. Solana faz isso em uma fração de segundo. Mas não se trata apenas de velocidade. Solana também tem uma capacidade de processamento que desafia os limites do que acreditávamos ser possível. Ele pode lidar com até 710 mil transações por segundo. Sim, você ouviu direito. Isso é cerca de 30 vezes mais do que a Visa, uma das maiores redes de pagamento do mundo, consegue processar. Claro, Solana ainda não atingiu esse limite em testes reais, mas o fato de que essa capacidade existe mostra o quanto esta rede é robusta e pronta para o futuro. E se você acha que essa velocidade e poder vêm a um custo elevado, pense novamente. As transações do Solana são incrivelmente baratas, com taxas que chegam a uma fração de centavo, tornando-o acessível para todos. É essa combinação de velocidade, poder e custo que faz do Solana uma escolha tão atraente para desenvolvedores e investidores. Enquanto outras blockchains lutam com gargalos e custos elevados, Solana se destaca como uma solução pronta para escalar. A revolução tecnológica que Anatoly Akhvenko idealizou está viva e pulsante na velocidade da rede Solana, prometendo transformar não apenas o mundo das criptomoedas, mas a própria estrutura das finanças digitais. A velocidade e o poder do Solana não surgiram por acaso. Eles são o resultado direto de uma inovação única que seu criador trouxe ao mundo das criptomoedas, o Proof of History. Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente é isso? E por que é tão importante? Imagine um mundo onde todas as transações que acontecem em uma blockchain não precisam esperar para serem validadas por outros nós antes de seguirem adiante. Em vez disso, cada nó pode agir imediatamente, sabendo exatamente quando e onde uma transação ocorreu, sem precisar de confirmações demoradas. É aqui que entra o Proof of History, conceito que desafia as normas estabelecidas por blockchains tradicionais. Diferente de mecanismos de consenso como Proof of Work, que exige que os mineradores resolvam complexos problemas matemáticos, ou Proof of Stake, que depende da quantidade de criptomoedas que um usuário possui, o Proof of History insere um elemento que é ao mesmo tempo simples e genial: o tempo. Sim, o tempo é a chave. Ao inserir um carimbo de data e hora em cada transação, Solana cria uma espécie de histórico criptografado que todos os nós podem confiar, sem precisar debater entre si. Isso elimina a necessidade de uma comunicação constante entre os nós para determinar a ordem das transações. Cada um sabe exatamente quando e onde uma transação aconteceu, e isso permite que a rede funcione com uma eficiência que outras blockchains só podem sonhar. Com o Proof of History, Solana redefine como entendemos a validação em blockchains, permitindo que a rede cresça e escale sem as limitações de seus antecessores. É uma solução elegante para um problema que parecia insolúvel.
provando que, às vezes, a inovação está em olhar para as coisas mais simples de uma nova maneira. Para entender melhor como o Proof of History funciona, imagine o seguinte. Você quer receber cartas de todos os membros da sua família, mas precisa que elas cheguem em uma ordem específica. No mundo tradicional, você teria que mandar uma carta para cada um deles, pedindo que enviassem a resposta assim que recebessem a sua. O problema? O tempo que essas cartas levam para ir e voltar varia, o que pode causar uma grande confusão na ordem em que você as recebe. Agora, imagine que em vez disso, você simplesmente diz a cada um: envie sua carta no dia 3 de janeiro às 16 horas. Com isso, mesmo que as cartas cheguem em ordens diferentes, você saberá exatamente quando cada uma foi enviada, porque a data e a hora estão ali registradas. Assim, você pode organizá-las na ordem correta, sem se preocupar com os atrasos dos diferentes serviços de entrega. No Solana, o Proof of History faz algo muito parecido. Cada bloco na blockchain é como uma dessas cartas, carimbado com uma marca de tempo precisa que diz exatamente quando foi criado. Isso permite que a rede organize as transações na ordem certa, mesmo que elas cheguem em momentos diferentes. A rede não precisa esperar que todos concordem sobre o tempo ou a ordem das transações. Ela já sabe. Esse mecanismo não só acelera o processo, mas também elimina a necessidade de intermináveis trocas de informações entre os nós. Solana, com seu Proof of History, permite que os blocos fluam rapidamente, mantendo tudo em ordem com uma simplicidade que é ao mesmo tempo poderosa e revolucionária. É como transformar a complexidade da sincronização de tempo em algo tão natural quanto enviar uma carta. A beleza da Solana não está apenas na sua velocidade ou no seu mecanismo inovador de Proof of History. Está também na forma como ele democratiza a participação na rede. Enquanto em outras blockchains, como o Ethereum, você precisa desembolsar uma pequena fortuna para se tornar um validador, no Solana as portas estão abertas para muito mais gente. Para entender a diferença, imagine que no Ethereum 2.0 você precisa ter 32 Ethers para se tornar um validador, o que equivale a dezenas de milhares de dólares. Isso cria uma barreira enorme, restringindo a participação a quem já possui recursos significativos. Na Solana, por outro lado, a exigência é muito menor. Tudo o que você precisa é de uma pequena quantidade de Sol e uma taxa para votar diariamente. Mas aqui entra um detalhe interessante. Essa taxa de votação, que atualmente é de 1 Sol por dia, pode parecer alta, especialmente quando você considera que isso se traduz em dezenas de milhares de dólares por ano. No entanto, mesmo com essa barreira, o fato de quase 1.000 validadores estarem ativos na rede Solana mostra que muitos acreditam no potencial do projeto. E isso nos leva a um ponto crucial: a descentralização. Solana permite que mais pessoas se envolvam na validação de transações, criando uma rede mais distribuída e, portanto, mais segura e resiliente. Enquanto outras redes limitam a participação e centralizam o poder em poucas mãos, Solana abre espaço para uma comunidade de validadores que, ao colaborar, fortalecem a rede. É essa combinação de acessibilidade e segurança que torna a rede tão atraente para desenvolvedores e investidores. Solana não só acelera o futuro das criptomoedas, como também convida mais pessoas a fazerem parte dele. Agora que entendemos como o Solana facilita a participação na rede, vamos mergulhar em uma de suas inovações mais fascinantes: a execução paralela de smart contracts, conhecida como C-Level. Imagine o seguinte cenário: você tem uma lista de tarefas domésticas, lavar a louça, trocar a roupa de cama, varrer o chão. No mundo real, você faria cada uma dessas tarefas em sequência, porque só tem um corpo e 2 mãos. Mas e se de alguma forma você pudesse clonar a si mesmo e realizar todas essas tarefas ao mesmo tempo? O tempo economizado seria enorme, certo? Essa é a magia do C-Level no Solana. Enquanto outras blockchains processam contratos inteligentes de forma serial, uma tarefa de cada vez, Solana permite que várias tarefas sejam realizadas simultaneamente. Isso significa que contratos inteligentes podem ser executados em paralelo, como se a rede tivesse múltiplas mãos trabalhando ao mesmo tempo. Por que isso importa? Porque no mundo dos smart contracts, tempo é dinheiro. Processar contratos em paralelo não só acelera a execução, mas também permite que a rede lide com uma quantidade muito maior de transações e processos sem se engasgar. É como transformar uma equipe de 1 em uma equipe de 1.000. Todos trabalhando juntos para realizar o máximo no menor tempo possível. O resultado é uma blockchain que não só promete,
mas entrega escalabilidade em um nível que outras redes só podem sonhar. Com C-Level, Solana redefine o que é possível em termos de eficiência e desempenho, criando uma plataforma onde o futuro das finanças descentralizadas e da economia digital pode florescer sem as limitações que temos visto até agora. É a evolução natural de uma rede que está sempre um passo à frente. A execução paralela de smart contracts é apenas um exemplo do que a Solana pode fazer. Mas o que realmente coloca essa blockchain à frente de muitas outras é sua abordagem visionária em relação à tecnologia e à escalabilidade. No mundo das blockchains, a maioria das redes é limitada por software, seja por gargalos no código, seja pela necessidade de longas atualizações para acompanhar o crescimento da demanda. Solana, no entanto, escolheu um caminho diferente. Ela se preparou para o futuro de uma maneira que poucas redes ousaram. Imagine que, em vez de ser travada por limitações de software, uma rede pudesse crescer automaticamente à medida que o hardware melhora. É exatamente isso que acontece no Solana. A rede é projetada para escalar junto com os avanços tecnológicos. Toda vez que a NVIDIA, por exemplo, duplica a capacidade dos seus processadores, Solana se beneficia diretamente disso, dobrando sua capacidade computacional. Em outras palavras, a evolução do hardware se traduz automaticamente em uma rede mais poderosa e capaz. Isso significa que Solana não está apenas preparada para o presente, ela está construída para o futuro. À medida que supercomputadores se tornam mais comuns e o poder de processamento continua a crescer, Solana está pronta para acompanhar essa evolução sem precisar de reestruturações massivas. Outras blockchains terão que correr atrás, lutando para se adaptar às novas realidades tecnológicas. Solana, por outro lado, já está preparada para lidar com o que vier. A capacidade de escalar sem enfrentar os desafios que outras redes enfrentam é o que torna o Solana uma plataforma verdadeiramente de próxima geração. É uma infraestrutura pensada para não apenas sobreviver às mudanças, mas prosperar com elas, garantindo que à medida que o mundo digital cresce, Solana cresça junto com ele, sempre à frente, sempre pronta. A escalabilidade do Solana é impressionante, mas para entender todo o potencial dessa rede, precisamos falar sobre a base de tudo, os smart contracts e a linguagem de programação que o sustenta. Diferente do Ethereum, que usa a popular linguagem Solidity, o Solana optou por algo mais poderoso, mais direto ao ponto: Rust. Rust é uma linguagem de baixo nível, e isso significa uma coisa: desempenho. Quando você trabalha com Rust, está mais próximo do metal, mais próximo do hardware, e isso oferece uma eficiência que outras linguagens simplesmente não conseguem alcançar. Mas com grande poder vem uma responsabilidade maior. Rust exige mais dos desenvolvedores. Não é uma linguagem que você simplesmente aprende da noite para o dia. Ela requer dedicação e um entendimento profundo para dominar. E por que isso importa? Porque os smart contracts no Solana, escritos em Rust, não são apenas cópias de contratos que você vê em outras blockchains. Eles são construídos do zero, aproveitando ao máximo essa linguagem poderosa. Isso significa que, embora seja mais trabalhoso, o resultado final é um contrato inteligente, mais robusto, mais eficiente e, em última análise, mais capaz de lidar com a carga massiva de transações que a rede Solana pode suportar. Há, claro, um custo nessa abordagem. Enquanto outras blockchains permitem que os desenvolvedores copiem e colhem contratos, criando clones de dApps rapidamente, o Solana desafia os desenvolvedores a criar algo novo, algo melhor. Essa abordagem, embora mais difícil, garante que o ecossistema Solana seja único, construído com base em inovação e excelência. Então, quando você pensa em desenvolver no Solana, não está apenas aderindo a uma tendência, está participando de algo mais profundo. Uma rede onde a inovação tecnológica encontra o poder bruto de uma linguagem como Rust, criando as bases para um futuro onde os limites da programação são constantemente testados e superados. Agora que entendemos a base técnica do Solana, vamos mergulhar no coração econômico da rede. O Sol, o token que movimenta todo o ecossistema. O Sol não é apenas uma moeda digital, ele é a chave que desbloqueia as funcionalidades da rede Solana. Cada transação, cada smart contract, cada interação na blockchain Solana passa pelo Sol. O interessante é que o Sol combina características de inflação e deflação de maneira única. No início, 100% das taxas de transação eram queimadas, o que significa que o número de tokens em circulação diminuía com o tempo, tornando o Sol deflacionário.
Agora, cerca de 50% dessas taxas ainda são queimadas, mantendo essa pressão deflacionária que pode aumentar o valor do token ao longo do tempo. Mas o Sol também é inflacionário. Recentemente, Solana introduziu um cronograma de inflação que paga recompensas de staking, começando em torno de 8% ao ano. Essas recompensas diminuem gradualmente, chegando a 1,5% em 10 anos. Isso incentiva a participação na rede, ao mesmo tempo que controla cuidadosamente a quantidade de novos tokens que entram em circulação. Além disso, o Sol começou com um suprimento inicial de cerca de 500 milhões de tokens. Esse suprimento está aumentando, mas de forma controlada. E claro, vale lembrar que uma parte significativa desses tokens foi vendida em rodadas privadas e em um ICO, garantindo que o projeto tivesse o financiamento necessário para crescer desde o início. O tokenomics do Sol é, portanto, uma dança cuidadosa entre oferta e demanda, inflação e deflação, recompensas e queimas. É uma estratégia projetada para não apenas sustentar o crescimento da rede, mas também para recompensar aqueles que acreditam e investem no futuro do Solana. Cada movimento na rede é um passo nessa dança econômica complexa, mas perfeitamente coreografada. Mesmo com toda a inovação e potencial que discutimos, é importante lembrar que o Solana, como qualquer tecnologia emergente, enfrentou desafios. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em dezembro de 2020, quando a rede Solana sofreu uma interrupção inesperada de cerca de 6 horas. Para um protocolo que se orgulha de sua descentralização, esse incidente foi um sinal de alerta. Afinal, uma rede descentralizada não deveria parar. E o fato de todos os validadores terem sido afetados pelo mesmo bug gerou uma onda de questionamentos. Curiosamente, essa falha não abalou o mercado como se poderia esperar. O preço do Sol não despencou. Na verdade, a comunidade e os investidores mantiveram a confiança. Isso revela algo profundo sobre o Solana. Sua base de usuários e apoiadores acredita tanto na visão e na tecnologia que, mesmo diante de um problema técnico significativo, o projeto não perdeu o rumo. Mas isso não significa que os desafios sejam ignorados. O incidente de 2020 serviu como um lembrete poderoso de que, embora o Solana seja uma das redes mais promissoras, ele ainda está em fase beta. Isso é crucial para qualquer investidor ou desenvolvedor que esteja considerando se envolver com a plataforma. Estar em fase beta significa que a rede ainda está sendo refinada, testada em suas capacidades máximas e ajustada para evitar que problemas como esse ocorram no futuro. À medida que o Solana continua a evoluir, esses desafios serão inevitáveis, mas também essenciais para seu crescimento. Eles são parte do processo de tornar uma tecnologia emergente em algo robusto, confiável e preparado para escalar globalmente. E enquanto isso, a comunidade continua avançando, com a visão de que cada obstáculo superado torna o Solana ainda mais forte. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer entender mais sobre DeFi, eu recomendo que você assista esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!